Marxistas e keynesianos, hoje eu quero falar sobre o livro O Essencial von Mises, do Rothbard. É uma homenagem do Rothbard ao Mises. E esse livro, cara, passou mais de 2 anos encostado aqui na minha prateleira, porque foi um dos primeiros livros que eu li ele lá em meados de 2017. Vocês podem ver que ele nem é uma mídia física mesmo, ele é só uma impressão. Quer dizer, é uma mídia física, mas não é uma mídia física original, por assim dizer. Pirata, melhor dizendo. Então, eu passei todo esse tempo com esse livro encostado aqui e não sei porque ontem eu tive vontade de ler. Eu li ele em uma tarde, na verdade em uma tarde e um comecinho da noite, né, que eu dei uma paradinha pra fazer umas coisas. E esse livro, velho, ele contém muito conhecimento que eu não lembrava. Eu não lembrava que tinha tanta coisa importante aqui, principalmente porque esse livro não é um livro de economia e não é um livro de anarcocapitalismo, de libertarianismo. Ele é um livro de história, principalmente sobre a história do Mises, mas também abordando outros pontos da escola austríaca. Então, se tu é uma pessoa que quer aprender sobre a escola austríaca, começa por esse livro. Eu não estou falando aqui de aprender economia, tu não vai aprender muita coisa de economia aqui, também muita coisa sobre libertarianismo, tu vai aprender muito pouco mesmo. São só alguns insights e a partir desses insights tu vai saber o que procurar em outros livros. Mas esse livro é essencialmente sobre a escola austríaca, né? Sobre o Mises, principalmente. Mas enfim, antes de falar sobre o livro, eu quero dar alguns avisos aqui para vocês. O primeiro é que eu sempre deixo um link para uma lista de leitura na Amazon, que é a leitura básica, que é por onde eu comecei a estudar recentemente, né, baseado na lista de leitura do economista austríaco. Vocês comprando qualquer livro através desse link, vocês vão estar ajudando o canal. Mas aí eu percebi que tem algumas pessoas que preferem iniciar não necessariamente pelos livros mais simples, sim pelos livros mais baratos. E aí eu criei uma pequena lista de leitura que tem 9 ou 10 livros que são extremamente baratos, estão por menos de R$ 20. Vocês podem comprar esses livros também aí através desse link dessa lista, e vocês vão estar ajudando o canal. Lembrando que vocês podem comprar qualquer coisa por qualquer um dos meus links que vocês vão estar ajudando. Não necessariamente você precisa clicar em um link específico de um livro, etc. O Essencial von Mises vai estar aí nessa segunda lista de leitura, mas eu também vou deixar o link dele em específico, para facilitar para quem quiser só comprar esse livro. O segundo aviso é que eu preciso agradecer aos apoiadores do canal. Patrocinando o canal, vocês ajudam a motivar o indivíduo que está criando conteúdo e também vocês ajudam a propagar as ideias de propriedade privada. Se você quiser se tornar um patrocinador, é só você dar uma conferida no meu apoio, que vai estar aí também na descrição. Mas vamos lá. O Essencial von Mises, né? O Rothbard, ele inicia falando um pouquinho sobre o Mises, né? Aquelas coisas mais superficiais, onde ele nasceu, que ele se formou, em que ano ele nasceu, etc. Fala um pouco sobre o pai dele, mas logo ele pula para um aspecto mais histórico. Ele inicia falando sobre os clássicos, sobre Ricardo, sobre Mill, sobre os erros dos clássicos em ver a economia baseada em classes e também sobre a questão do valor subjetivo, né, do trabalho, na verdade o valor objetivo do trabalho, por assim dizer, e as consequências lógicas que levaram até Marx, né? E aí você tem a teoria da exploração, você tem mais-valia, etc. E depois ele pula para os neoclássicos, né? Para Valras, Menger, Jevons, principalmente sobre o Menger, né? Que ele é o primeiro austríaco. Ele fala um pouco sobre os insights do Menger e logo depois ele pula para o Eugen von Bombaverk, que teve outros insights maravilhosos, que foi meio que criando realmente um corpo para a escola austríaca de economia. Ele teve diversos outros colegas que também foram muito inteligentes, tiveram muitos outros insights bons, mas o Bombaverk foi o principal deles. Ele incorporou ali o tempo, a estrutura de capital, sobre as ideias também da preferência temporal, a preferência que os indivíduos têm de consumir no presente e não ao futuro, e é por causa disso que surgiu os juros. Tudo isso ele vai falando de forma muito superficial. Se tu quiser aprender mais sobre essas coisas, tu vai ter que pegar outros livros mais complexos para aprender sobre. Inclusive, depois eu vou fazer um paralelo com o Ação, Tempo e Conhecimento, da Escola Austríaca de Economia, e aí ele vai meio que explicando como é que foi sendo colocados os tijolinhos para você construir a escola austríaca de economia. Você tem o Menger, aí você tem o Bombaverken, você tem toda essa ampliação de conhecimento até você chegar no Ludwig von Mises. E ele fala um pouquinho sobre o Mises e depois tem um capítulo para falar só sobre a teoria da moeda e do crédito, da teoria do dinheiro e do crédito, que é onde Mises aprofunda uma análise monetária. Ele tenta unir já ao escopo da escola austríaca de economia, uma análise monetária, uma análise da moeda. Fala sobre os diversos insights que o Mises teve, né? Inclusive sobre a inflação, que é um tema que eu gosto muito de falar sobre, corrigindo um vídeo anterior que eu falei que eu gosto muito de inflação, o pessoal ficou fazendo gaiatice nos comentários,
Mas então, ele fala que a moeda, ela não penetra a economia, quando há uma expansão da base monetária, ela não penetra na economia de forma uniforme, né? Ela penetra justamente em um ponto onde o governo passa a atuar com mais intensidade, ou quando ele passa a expandir o crédito, e depois aquele dinheiro vai se expandindo pela estrutura de capital de toda a economia. E é só por causa disso que a inflação é viável, porque você consegue adquirir capital político por causa disso. Se fosse simplesmente colocado em toda a economia de forma uniforme, os preços tenderiam a aumentar também de maneira muito mais uniforme, o que faria com que todo mundo percebesse a inflação, sabe? Só que é só o fato de a inflação ocorrer primeiro em um estágio da economia e depois passar para outros, e as últimas pessoas que pegam esse dinheiro, que percebem realmente o quão elas foram prejudicadas, é só por causa disso que realmente é benéfico para os políticos utilizar a inflação como ferramenta política. Mas aí ele também fala aqui sobre o teorema da regressão do Mises. Basicamente é um teorema para tu entender que as últimas consequências lógicas dele levam a moeda como sendo algo que surge naturalmente no mercado, algo organicamente através do mercado, por assim dizer. Tu tem uma unidade de tempo subjetiva e o valor que tu atribui ao dinheiro é baseada na unidade de tempo subjetiva anterior. Como eu estou dizendo, são unidades subjetivas, tá? Cada indivíduo vai atribuir isso de uma forma diferente. Mas aí se tu for fazendo uma regressão, isso não vai ir até o infinito, porque chega um momento em que a moeda tinha um valor que era baseado no tempo anterior, e nesse tempo anterior ela não era moeda ainda, era só um bem que tinha uma utilidade para os indivíduos, mas não necessariamente uma moeda. Fala que isso realmente é uma das provas, né, que a moeda é algo que surge naturalmente e não algo simplesmente que é assinado num pedaço de papel que vai ser moeda, sabe? Isso aí é só papel, moeda fiduciária, moeda do curso forçado. Também tem os insights sobre os ciclos econômicos, onde o Mises une algumas teorias do David Ricardo, do Bombaverk e do Knut Wicksell, e une todas essas teorias que aparentemente eram completamente não interligadas. Ele une isso aí para criar os insights sobre os ciclos econômicos. Eu estou só dando uma conferida aqui para ver se eu não estou esquecendo nada. Tu tem o cálculo econômico sobre o socialismo, que realmente foi a última pedra que foi colocada sobre a sepultura do socialismo, por assim dizer, ele provando que era impossível você fazer cálculos racionais, cálculos econômicos sobre uma comunidade socialista. E depois tu tem ele unificando toda a metodologia austríaca, né, baseado na praxeologia, a teoria geral da ação humana, por assim dizer. E aí ele não só formulou essa metodologia, como ele escreveu o magnum opus dele, que está aqui, o Ação Humana, onde ele realmente criou meio que uma estrutura geral ali no livro para falar sobre toda a economia, sobre a economia como um todo, baseado justamente nessa metodologia, no axioma da ação humana, por assim dizer. Eu já falei aqui diversas vezes dele, mas enfim, o Rothbard, ele fala sobre isso de uma forma muito otimista, muito bonita. É como se ele estivesse escrevendo uma carta para o Mises e dizendo: professor, aprendi muito com o senhor. Infelizmente, o senhor morreu antes de ver tudo que as pessoas estão seguindo agora por causa do senhor. A liberdade está crescendo por causa das coisas que você passou e por tanto tempo apareceram como sendo coisas completamente adormecidas e agora estão ressurgindo. Então é muito bonito tu ver que o Rothbard estava muito feliz enquanto ele escrevia isso. Muito feliz mesmo, cara. Mais do que ele tá de costume. Eu nem gosto muito dessa felicidade do Rothbard, mas nesse caso dá pra tu abrir uma concessão, porque é simplesmente uma homenagem a um dos maiores economistas da história que passou por muito tempo desapercebido, ignorado. É meio triste quando ele fala que o Mises em Viena dava alguns seminários, ele tinha um cargo muito importante na faculdade, muito conceituado, por assim dizer, mas que ele não era remunerado. As pessoas iam lá voluntariamente e pagavam ao Mises para poder ter algumas aulas. E depois ele tentou fazer a mesma coisa em Nova York, mas ele não tinha a mesma grandiosidade, sabe? E mesmo assim ele não reclamava. Rothbard fala disso como se fosse um ponto bem específico ali, onde ele queria enfatizar isso, que o Mises não era um cara que reclamava da vida. Por mais que as teorias dele fossem muito superiores a de outros economistas e ele fosse ignorado completamente pela academia, ele não se sentia triste por causa disso, ele não se sentia mal por causa disso. Embora eu acho que realmente, depois que ele tava um coroa mais velhinho mesmo, eu acho que ele deve ter ficado bem carrancudo. Mas assim, cara, eu vou ler um trecho aqui porque eu sempre leio um trecho de algum livro. Eu vou ler um trecho da penúltima página. É uma parte onde o Rothbard fala sobre o Mises e vocês vão entender exatamente o que eu quero falar com essa questão de economia, sobre o otimismo
do Rothbard. Por toda parte, em suma, em todas as áreas de pensamento e ação, o estatismo moderno que Ludwig von Mises combateu toda a sua vida vem sendo alvo de um cada vez mais intenso fogo cerrado de críticas e desilusões. Os homens já não estão dispostos a se submeter docilmente aos decretos e ditames dos seus pretensos soberanos governantes. Mas o problema é que o mundo só conseguirá escapar ao miasma estatista quando puder encontrar uma alternativa viável e coerente. O que ainda não compreendemos plenamente é que esta alternativa já nos foi oferecida por Ludwig von Mises. Ele nos oferece a saída da crise dos dilemas que se abateram sobre o mundo moderno durante toda a sua vida. Previu e mostrou as razões da desilusão que hoje experimentamos e forjou laboriosamente o construtivo caminho alternativo que devíamos seguir. Não é de se espantar que cada vez maior número de pessoas que vêm descobrindo e adotando este caminho. E, velho, é muito otimismo pra mim. Só que tem outras partes que são bem tristes. Como eu falei nessa questão de Viena, também tem o ponto onde Mises morreu antes de ver o Hayek ganhar o Nobel e ver que muitas pessoas começaram a aderir às teorias dele, a estudar as teorias dele. Seria muito feliz se o Mises tivesse morrido, sei lá, uns 2 ou 3 anos depois. É meio estranho falar que uma pessoa morrer seria feliz e tal, mas assim, se ele conseguisse pelo menos ver isso, eu acho que ele teria partido de forma muito mais, sei lá, cara, não sei exatamente qual palavra utilizar, muito mais em paz, com a sensação de dever cumprido, sabe? Porque ele realmente tem muita coisa para passar. Muito provavelmente eu vou estar trazendo para vocês essa semana uh, uma análise desse livro aqui, Ação, Tempo e Conhecimento, e eu quero fazer um paralelo entre esse livro e o Ação, Tempo e Conhecimento. Porque nesse livro que eu estou lendo também, ele passa muito sobre a história da escola austríaca de economia, sobre muitos insights da escola austríaca. E caramba, eu não lembrava de que tinha coisas tão importantes aqui que agora eu tô vendo ali, sabe? E se eu lembrasse disso aqui, para mim seria muito simples. Tem pontos aqui que são muito interessantes, por exemplo, eu não lembrava do ponto desse livro em que o Rothbard fala que o Lionel Robbins foi aluno do Mises. O Lionel tem uma das melhores definições de economia, inclusive eu gosto muito dessa definição, por mais que ela seja muito simples, que é o estudo da alocação de recursos escassos com mais de uma utilidade. Eu gosto muito dessa definição de economia, eu não lembrava disso. E outros dias eu estava estudando sobre o Lionel Robbins, mas eu não estava vendo, eu não lembrava, na verdade, que ele foi aluno do Mises, sabe? Então, se tu quer começar a aprender um pouco sobre a história da economia austríaca, da escola austríaca de economia, começa por aqui. Eu acho excelente. Lembrando que o link para compra desse livro na Amazon vai estar aí na descrição, comprando você acabar ajudando o canal. Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E leiam Mises. Como ele dizia, só as ideias podem iluminar a escuridão.